Cada cliente consome 915 gramas de carne. A cultura é algo incrível. Eu diria que nós somos o BOPE das churrascarias, assim. Essa hospitalidade que você colocou, como se fosse um processo. É o quarto passo. Andar de acordo com os valores, ele topou a cultura da empresa, cumpre. Pisou fora, tá fora. Nós gostamos de inovar, respeitando e fazendo reverência à tradição. Bem-vindos ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente traz fundadores, diretores, C-levels e toda essa galera que está fazendo o Brasil acontecer. E hoje eu tenho o prazer de trazer um cara de uma marca que eu admiro muito, que eu sempre consumo, e isso é algo que a gente vai começar a trazer cada vez mais aqui no podcast, marcas que são icônicas aqui do Brasil, que têm um apreço grande pelos brasileiros, para contar um pouquinho mais da história e de como o negócio é tocado. Ele é Country Manager do Fogo de Chão aqui no Brasil desde 2019. Liderou a expansão, né, das churrascarias aqui no país, tem mais de 30 anos de experiência, foi formado em administração na FAAP, pós-graduado pela FGV, e antes do Fogo de Chão ele foi CEO do Grupo Fasano, esse mesmo Grupo Fasano lá da JHSF, nosso grande amigo Zeco, Guto, grande beijo para vocês, adoramos vocês, onde ele ampliou a marca de uma unidade para mais de 10 unidades, né? Do Fasano, dos restaurantes, né? E hoje ele supervisiona os restaurantes aqui no Brasil e também contribui, né, para o crescimento global aí da rede, que já ultrapassa mais de 100 unidades no mundo inteiro. 103 unidades 103 unidades no mundo inteiro. Muito bem, Paulo Antunes, muito bem-vindo. Um prazer estar aqui, sou fã de vocês, acompanho, agora sentado aqui, pô, é uma honra. Pô, e a gente é vizinho, né? Tem um Fogo de Chão aqui na esquina, literalmente. Vim a pé. Cara, me conta um pouquinho de como que foi essa sua entrada para o Fogo de Chão, né? O Fogo de Chão, para quem não conhece, é uma empresa, ela começou há quantos anos atrás? 46 anos. 1979 ela começou em Porto Alegre. Que loucura, cara. E ela começou lá em 1979 e em 2015... ela fez um IPO na Nasdaq. Na Nasdaq não, né? Na Nasdaq, isso mesmo. Isso, nos Estados Unidos. E ficou 3 anos lá, mas no meio do caminho ela teve outros investimentos até fazer esse IPO? Ela teve um investimento de um fundo em 14, abriu capital em 15, depois fechou em 16, já está no 4º fundo de investimento. Hoje nós somos da Bain Capital e, pô, pessoal super profissional, um pessoal que veio para apoiar a tocada que nós já tínhamos, só para a gente fazer melhor e acelerar. Então, sob o comando do Barry McGowan, que é o CEO mundial, trouxe esse fundo de investimento super profissional e agora nós estamos com o pé no acelerador, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui. São os 2 países que nós temos, todas as lojas são próprias. Em outros países são franquias. Legal. Lá nos Estados Unidos, quantas unidades tem? 87. 87. Quando eu estava fazendo o OPM lá em Harvard, tinha lá em Boston, a gente levou os gringos para comerem lá com a gente. Os indianos não quiseram, né? Porque eles são maioria vegetariana. Podia comer o buffet de salada. Podia comer o buffet de salada, exato. Mas, pô, os americanos, eles adoram, amam, né? E você entrou lá em 2019 e a Bain Capital entrou agora em 2023, né? Exato. Como é que foi essa transição e por que teve essa transição de um fundo entrando e o outro saindo? Bruno, nós não divulgamos números, mas alguns deles são públicos, então eu posso falar aqui. Quer dizer, desde que a empresa foi comprada pelo primeiro fundo, o valor da companhia foi se multiplicando. Então, quando você tem venda e o valor dobra cada vez que é vendido, significa que a estratégia está dando resultado. Perfeito. O fundo anterior, que era o Round Capital, tinha um ciclo. Então, muitos fundos têm esse ciclo pré-determinado de 5, 6 anos e eles ainda pegaram a pandemia no meio.
e conseguiram vender com um baita lucro, com um baita resultado. E agora a Bain Capital tem uma outra estratégia. Eu acho que eles têm uma estratégia muito mais de comprar, expandir, segurar. Claro, vai chegar o momento talvez de um exit strategy, mas é uma empresa que está apoiando muito uma estruturação para o longo prazo. Perfeito. E como que você entra na história do Fogo de Chão? Porque, cara, o Fasano é brilhante, Zeco, JHSF. Como que você foi convidado para tocar aqui a operação do Brasil do negócio? Foi muito curioso, porque realmente eu tiro o chapéu para o Zeco e tiro mais o chapéu ainda para o Rogério Fasano. Porque se o Zeco é o lado de administração e de olho, e eu preciso agradecer porque ele me deu muita autonomia para tocar, o Rogério é o olho do serviço, da inovação, de manter a tradição e ao mesmo tempo inovar. Foi uma escola para mim. Legal. E eu acredito que eu tenha errado no sentido de... Eu vejo muito vocês do All In, do Thales, de você, enfim, de outras pessoas. Eu fiz All In por muito tempo. E acabei misturando família com isso. Então, decidi sair. Fiquei quase 6 meses para sair do Fasano para ter um sucessor. Depois de uma jornada de 8 anos. Uma baita de uma jornada. Eles queriam muito que eu ficasse e eu decidi empreender. Saí para montar, veja só, óticas populares. E montei. Foi uma experiência muito impactante, porque quando você tem uma estrutura como eu tinha num Fasano, com a JHSF por trás, sair para montar uma empresa do zero, criando marca, conceito, tal, foi uma baita de uma experiência. Foi um PhD. Se eu tinha feito faculdade, pós-graduação, foi um PhD assim, em gestão, muito bacana. E peguei no meio aquela crise da Dilma. 2014, 13, 14. Dólar, juros para a lua. Dilma, e o impacto grande na classe CD Sim. foi 17 e 18 de crédito. E óticas populares são muito dependentes de crédito. De você não vende apenas o óculos, você vende o crédito. E então foi esse um momento que eu encolhi a empresa para ela continuar com o nariz fora d'água e busquei voltar a ser executivo. Um ano depois eu encontrei esse projeto da Fogo de Chão e casou, dei uma sorte danada, porque o pessoal nos Estados Unidos é muito profissional. Se aqui foi criado o conceito e polido o conceito, nos Estados Unidos eles alavancaram para um outro nível. A Fogo de Chão é uma empresa das que eu conheço que mais trabalha com dado. Então tudo lá tem informação. Por exemplo, cada cliente consome 915 gramas de carne. As pessoas falam, não é possível, Paulo, eu não como 915 gramas. Primeiro que é em média, né? Perfeito. E depois que é com osso, antes da limpeza, antes de assar, antes de você cortar a gordurinha e deixar no prato. Então, tudo tem dado, tudo isso está por trás do carinho e do engajamento que a equipe tem que ter com o cliente, mas tem muita informação para que a gestão dê o resultado que a gente quer. Perfeito. E o que aconteceu com as óticas? Você fechou? Você vendeu? As óticas eu continuei expandindo num ritmo mais lento, num período que foi muito difícil para a classe C e D, e acelerei no momento certo. Hoje eu fiz o que fizeram comigo nas grandes empresas, eu dei uma participação na última linha para os principais executivos. Então existe ainda? Existe, estamos indo para a 4ª unidade, eu pretendo acelerar ao longo do tempo. Que legal. Então eu brinco que durante a semana, 24 horas, eu sou da Fogo de Chão e nos finais de semana quando precisa, e aos finais de semana e à noite eu toco aí as óticas. As óticas, legal. Com equipe muito competente, por sinal. Boa. Cara, e a Fogo de Chão foi eleita a melhor churrascaria, né, no ano passado aqui do Brasil. E com certeza ela, cara, inspira, influencia toda a categoria de churrascarias e outros restaurantes também, tanto aqui no Brasil quanto fora, né? Na sua opinião, o que faz a Fogo de Chão ser esse sinônimo de categoria? Quais são os elementos, assim, se você pudesse pegar e falar, cara,
tenho esse restaurante, o que que faz, quais são ali as alavancas? Você fala, meu, isso faz o Fogo de Chão ser sinônimo de categoria. Cara, eu vou falar uma e depois vou listar algumas outras Uhum. que acho que estão embaixo desse guarda-chuva. Primeiro é a cultura. A cultura é algo incrível. Eu diria que nós somos o BOPE das churrascarias, assim. Tem uma cultura muito forte, muito arraigada, em que as pessoas... Eu vejo vocês falando aqui no G4 de matar ou morrer pelo resultado. A cultura é muito forte na empresa. E eu preciso tirar o chapéu para o CEO mundial, que está há 11 anos, 12 anos tocando essa empresa. O Barry McGowan digamos, a espinha dorsal dessa cultura. Nós temos pessoas de 20, 30 anos de empresa, é Legal. muito bacana. Mas quando você alimenta, quando você põe carvão nesse fogo da cultura e mantém uma brasa forte, só para fazer a analogia aí com a churrascaria, é algo que cresce e apoia essa expansão rápida que nós estamos fazendo. Por que eu estou falando de cultura, né? E aí eu falo de valores, de espírito de equipe, de excelência, de humildade para ouvir, aprender e ensinar. E nós temos um valor na Fogo de Chão que é o deixa comigo. Perfeito. O deixa comigo, ela incentiva o empreendedorismo interno. Então, cada um é incentivado a ir além no que está fazendo, aprendeu, desenvolve outras pessoas naquilo que aprendeu. Para nós é sine qua non que as pessoas, como nós temos um crescimento muito acelerado, a gente traz muitas pessoas para dentro. Então, acelerar, trazer a pessoa para a nossa cultura, interiorizar essa cultura é chave. E como que, quando a gente fala de cultura, né, a gente entende que uma parte importante é quando a gente está contratando a pessoa, já avaliar se ela tem as qualidades que fazem ela fazerem parte, né, ou ser mais propícia a absorver essa cultura. Hoje vocês têm quantos colaboradores aqui no Brasil? 700 no Brasil. 700 no Brasil. E 8.000 fora do Brasil. Perfeito. Desses 700 que vocês têm no Brasil, imagino que existe alguma rotatividade, porque né, é um mercado, querendo ou não, que tem esse desafio da mão de obra, Sim. de qualidade e tal. Como que vocês fazem, para garantir que quando vocês estão recrutarem as pessoas certas e para implementar essa cultura delas no dia a dia? Vocês têm ritos, rituais, seja para a galera que está mais em cima na hierarquia, ou seja para a galera que está lá na ponta, que está na cozinha, que está servindo a turma ali no salão. Como é que vocês fazem isso? Esse eu diria que é um dos secret sauces da companhia, porque a contratação é um processo longo, é um processo com várias... O que é longo? Se nós vamos contratar um executivo, pode levar até 3 meses. Tá, um executivo mais alto. Exatamente. Se nós vamos contratar uma pessoa para trabalhar na loja, é um processo que pode levar 1 mês. Tá bom. E uma conversa com vários líderes da unidade, com um diretor de operação e tal, buscando sair daquele ambiente de entrevista e entender a história real. Da pessoa. Da pessoa. O que o currículo diz é uma coisa, o que a pessoa viveu e como a pessoa, quais são as atitudes da pessoa é o que a gente busca entender nesse processo de entrevista. Tem ali as 3 principais atitudes que vocês buscam? Tem. Muito ligado com os nossos valores. E são quais elas? Espírito de equipe, humildade, operação, excelência em operação. A gente busca identificar isso na história e como da pessoa. Que você testa isso? Exemplos. Dá exemplo. E daí você vai no detalhe do exemplo. No detalhe. Como você fez, como você encantou o cliente, principalmente como você é na sua casa, como você foi educado, da onde você veio. Essa história é o que define como a pessoa age. Cara, tem uma história legal. A Paula, que é uma mentora nossa aqui no G4, ela fala muito de experiência do cliente, etc. Né? Ela,
contou pra gente que um amigo dela foi fazer um benchmark na Disney sobre contratação, como é que era e tal. Ele se inscreveu no processo de contratação para alguma vaga lá na Disney. E daí chamaram ele para ir lá, e quando ele chegou lá na pré-sala, antes de entrar para a entrevista, chegou uma pessoa do RH, sei lá de onde, e leu uma lista. Falou, ó, todos esses nomes podem entrar, todo o resto vocês estão dispensados. E ele foi dispensado. Ele olhou assim, depois chegou para a pessoa e falou, meu, por que dispensado? Vocês nem conversaram comigo deles? Não, pois é, então, olha só. Quando você estava chegando aqui no prédio, tinha um jardineiro lá fora. Você não deu bom dia. Você não deu bom dia para ele. E todo mundo que deu bom dia foi selecionado. Foi selecionado. Perfeito. E quem não deu bom dia não foi selecionado. Então é um negócio que quando ela me conta, eu falei, cara, você tá de sacanagem comigo, mas eu achei um baita exemplo. Porque, perfeito. Porque é um negócio que eu converso muito com minha esposa, e minha esposa, ela é assim, né? Ela fala, Bruno, olha só, as pessoas nascem com algumas qualidades e alguns comportamentos. Tem alguns que você consegue ensinar, logicamente, você sempre consegue ensinar as pessoas, mas o ser humano, na média, ele tende à preguiça. E quando ele tende à preguiça, ele tende a voltar ao status original do que é nato. Ao que ele é naturalmente. Então, se naturalmente essa pessoa não tem carinho, não tem cuidado, ela não vai ter no estado natural dela. Então, por mais que você treine, quando essa pessoa estiver no estado natural dela, que todo mundo tende a isso em algum momento, ela não vai agir daquela forma. Perfeito. Então, logicamente, você consegue treinar, melhorar, desenvolver isso, mas tem algumas coisas que, dependendo da cultura da sua empresa, você vai selecionar a partir disso, assim como a Disney, né? Tem todo esse cuidado com o customer experience, a experiência do cliente, são reconhecidos por isso, que isso, de fato, prova essa tese da minha esposa, que, né, cara, é um negócio que, para mim, assim, ela, 4 anos, 5 anos, depois de, cara, muita jornada, né, que eu andei, ela falou isso, me trouxe isso, tivemos várias conversas sobre o tema, e eu achei brilhante, comecei a reparar nisso, e, de fato, eu acabar fazendo isso de maneira involuntária nas entrevistas que a gente tem aqui no G4, nas outras empresas, mas é algo que, assim, fica a dica aí para a turma que está ouvindo a gente. As pessoas tendem, né, sempre ao estado natural. Entenda quais são os valores que o estado natural dessa pessoa tem para que você já traga mais essas pessoas para a tua empresa. Porque a qualidade e a habilidade você treina no meio do caminho. Eu volto até para o Collins, da Empresas Feitas para Vencer. Você contrata atitude e treina habilidade. Perfeito. Então, isso é um dos mantras da Fogo de Chão e do Barry Magal. E como que você faz para manter esse time engajado e com alta performance? Você tem rotina no dia a dia com o time, seja o da loja, seja o de executivos? Temos rotinas importantes, não tem jeito. Tem 2 níveis de rotina. Uma é uma rotina de medir, dar feedback e fazer Gap Action Plan, fazer plano para... Nós temos uma meta, estamos abaixo da lacuna, como é que vai fechar e qual é o plano? Simples. 2 pontos, 3 pontos do que vai ser feito no curto prazo, no médio prazo, quando atingir, qual é o plano para manter. Então, isso quer dizer que, e volta aqui ao ponto que você falou, que lá vocês têm dado para tudo. Para tudo. Vocês mensuram tudo. Até que nível vocês levam essas informações na empresa? Até a ponta? Até a pessoa que está lá no salão, o garçom servindo? Boa pergunta. Então, nós temos feedback e número para tudo. Nós semanalmente revemos com os nossos gestores de loja, e semanalmente esses gestores de loja juntam a equipe para passar para todos eles. Claro que de 70, 80 pessoas em cada unidade, nós temos 8, 10 líderes que participam dessas discussões, e a responsabilidade deles fazer penetrar na equipe essa informação, desdobrar. Mas, por exemplo, vamos falar lá do garçom que está lá na ponta, né? Então, a gente vai aqui no Fogo de Chão da Bandeirantes. Maravilhosa loja, né? Obrigado, icônica. Vocês reformaram ela uns 2, 3 anos atrás, isso, Foi linda. Melhor buffet de todas as churrascarias que você pode imaginar. Carne maravilhosa também.
Eles têm a meta deles também de venda? Porque assim, você tem um valor, cara, nem lembro o valor, porque graças a Deus eu cheguei num ponto da minha vida que eu não preciso mais olhar o valor, eu passo cartão e tá tudo bem. Nossa, é maravilhoso, isso libertador. Mas você tem um preço fechado pelo rodízio, né? Uhum. Mas eu sei que eles chegam também, oferecem, tem essa outra carne aqui que a gente tem especial. O dry age, do isso, Wagyu. você quer experimentar e tal. Como é que funciona isso na ponta? Na ponta, deixa eu te falar, assim, não tem uma meta, digamos, para o garçom de venda. Tá. Mas, claro, tem feedback de como está indo e que treinamento a gente precisa ter para mostrar opcionalidade para os clientes. Perfeito. Nós temos algo, Bruno, que não é comum no mercado. Churrascaria é conhecido, principalmente as que são rodízio, você chega lá e tem uma oferta. Perfeito. Que era como a Fogo de Chão se posicionava 10 anos atrás. Isso mudou muito e vem mudando cada vez mais. Você pode levar um vegetariano na Fogo de Chão e ele vai comer somente o buffet de salada, que a gente chama de market table, porque tem tudo do mais fresco e Mas exótico. deve ser outro valor. É outro valor. A pessoa vai pagar R$ 93 e vai comer somente o buffet. Se você quer uma reunião rápida com 20 pessoas da tua equipe, não vão vir todos os cortes. Você pode ir lá, sentar e pagar de 123 a 144 e a pessoa escolhe um corte entre 3 e o buffet de salada, fora as outras coisas que são as 3 linguiças, coração de frango e tal. Ela come um corte direto, pode ser um almoço mais rápido e você vai pagar a metade ou um pouquinho mais da metade. Eu não sabia disso. E pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso. A terceira é o rodízio tradicional, que custa R$ 223. E aí você tem 18 cortes, você tem acesso ao buffet de salada e a tudo. E você pode combinar, você pode sentar no bar, comer um hambúrguer e tomar um refrigerante. Você pode sentar no bar, comer pastel, você pode ir lá para fumar um charuto. Sim, o charuto e eu vi, tomar um vinho, ou tomar um rum, ou um whisky. Você pode não fazer nada disso, comer o buffet de salada e combinar com um dry aged, que são 2 cortes, ou tomahawk ou T-bone, ou 2 cortes de Wagyu, que é a fraldinha, e o New York Strip. Então, hoje a Fogo de Chão, o que era uma experiência, se tornaram 10 experiências. Você pode levar a tua empresa para fazer eventos, você pode levar a Fogo de Chão para a tua empresa, para a gente fazer dentro da tua empresa o evento. Então, hoje aumentou muito o número de experiências. E isso surgiu no Brasil, surgiu fora do Brasil, e por esse fato de ser uma rede internacional hoje, você tem a idiosincrasia, né? O detalhamento, a particularidade de cada um dos países, né? Sim. Porque são níveis de maturidade diferente, a demanda do cliente é diferente, o poder aquisitivo de cada lugar é diferente, a localização e o porquê as pessoas vão na churrascaria, né? O caso de uso, a jornada do cliente também é diferente. Sim. Então, eu vejo, por exemplo, que o 93 só para salada e buffet. O buffet é maravilhoso. Eu falei para você antes da gente comer, cara, para mim é o melhor buffet de todas as churrascarias que eu vou aqui no Brasil. Melhor buffet de longe. Eu não sabia dessa opção, que bom, né? Então, eu acho que é até legal da galera, né, conhecer isso. Mas eu vejo que esse 93 porque, pô, vamos nós 5 amigos comer lá? Pô, não gosto muito de churrasco, ou não cabe tanto no meu bolso, porque dependendo da pessoa... Você pode combinar entre essas 10 experiências. Perfeito. Isso surgiu no Brasil, isso surgiu fora. Como é que é essa relação entre Brasil e Estados Unidos hoje, em termos de melhores práticas, em termos de processos? Como é que funciona isso em termos de ambientação e aclimatação para a região? É uma marca, uma estratégia, uma experiência. Em todos os lugares. Se for nos Estados Unidos, você vai ter a opção de comer só o buffet de salada, você vai ter a opção de menos cortes. Então, é igual. Claro, você tem especificidades, coisas que no market table, no buffet de salada, são da época, exatamente. Agora, é uma experiência, uma estratégia no mundo todo. É para você ter sair encantado do mesmo jeito se você for em qualquer loja nos Estados Unidos, ou na América Latina, ou em Dubai. E
o processo também de sentar as pessoas é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. E isso é algo... eu tive 15 anos de experiência com franquia. Trabalhei na Alpha Graphics por 15 anos. Pô, que legal. Então, Baita empresa também. Baita empresa. Comecei do zero com as pessoas que trouxeram a Master Franquia para o Brasil. Ficaram 10 anos e depois revenderam de volta para os Master Franqueadores nos Estados Unidos e eu fui junto. Que legal. Fiquei 5 anos com eles. Então, nós estamos nesse momento agora da empresa de uniformizar entre os países a experiência. Então, nós temos treinadores que vão para a América Latina abrir loja, que vão para os Estados Unidos abrir loja. Quando nós abrimos a nossa 9ª loja aqui no Shopping Tamboré, vieram 3 pessoas dos Estados Unidos para ajudar na abertura e ver como nós fazemos. Então, nós estamos sempre com best practices, desenvolvendo, tendo certeza que a gente entrega a mesma experiência em qualquer uma das 104 lojas que você for da Fogo de Chão. E essa é uma dúvida que eu tenho, né? Porque, assim, toda vez que eu vou nos Estados Unidos, eu vejo que muitos serviços lá acabam sendo um pouco mais engessados, porque os Estados Unidos é muito mais processual do que o Brasil. O brasileiro tem um processo, mas ele acaba sendo mais criativo. Então, putz, chegou algo que não encaixa no processo, o brasileiro dá um jeito de acomodar. Sim. Nos Estados Unidos, não tem jeito. Cara, é isso, é o combinado. Você que se ajuste ao procedimento da casa. Perfeito. Porque isso escala. Né? No Brasil, a criatividade faz acontecer, mas nem sempre escala. Eu gosto muito de falar que a empresa tem 3 fases, o 0 para o 1, do 1 para o 10 e do 10 para o 100. Sim. Eu acredito que do 0 para o 1, que é quando você está tirando papel, a empresa ainda é pequena, criatividade joga ao favor. Do 1 para o 10, você precisa começar a colocar processos, mas criatividade ainda conta. Do 10 para o 100, principalmente quando você está indo ali do 30 para o 50, processo, procedimento faz toda a diferença. Na hora que você tem criatividade aqui, é o segredo para você não escalar. Né? Perfeito. Então, como você vê essa, às vezes, até dicotomia ou o jogo de cintura aqui no Brasil, porque o cliente brasileiro está acostumado ao, dá um jeitinho aí, arruma aqui, arruma ali, versus os Estados Unidos, ou não tem isso? A tua leitura acho que está perfeita, e para uma empresa de $1 bilhão de valuation, como é o caso da Fogo de Chão, a gente já está, eu diria que na 4ª etapa, porque o processo ele tem que funcionar. Aqui no Brasil, ou seja, colocar dentro das 4 linhas a criatividade aí, Perfeito. Mas o processo tem que funcionar. No entanto, a arte do churrasco e a arte da hospitalidade gaúcha, isso é algo que a gente tem que... A gente brinca que nós temos gaúcho de Salvador, nós temos gaúcho de São Paulo, nós temos gaúcho de Washington, de Nova York e de São Francisco. Por quê? Nós queremos replicar essa criatividade, essa hospitalidade que você colocou como se fosse um processo. Perfeito. É o 4º passo. Então, digamos, você vai levar alguém que amou a pitaia no buffet. Eu quero que a pessoa observe e eu quero que a pessoa volte na mesa e ofereça. Olha, eu notei que você peguei mais uma aqui para você. Isso aqui... Surprise and delight. Quer dizer, como surpreender, e essa criatividade tá dentro dessa arte e hospitalidade gaúcha que a gente treina tão intensamente as pessoas para repetirem. Agora, tem muito, né, que você falou que tem 700 pessoas trabalhando, tem muita gente daqui que vai para os Estados Unidos? Muita gente, nós já mandamos ao longo desses 35 anos últimos, mais de 350 famílias, e não vai só a pessoa, vai a família com o cônjuge, com o filho, e é uma história tão bacana, porque via de regra vão as pessoas, vão as famílias, e as famílias trabalham dentro da Fogo. Então é muito comum lá fora você ter marido e mulher em lojas distintas, aí foi o irmão. Nós temos muitas famílias trabalhando para Fogo de Chão,
Porque lá de trás vieram essas pessoas e seguem aqui. Nós estamos numa empresa que tem muitas pessoas com 20 anos de empresa, com 30 anos de empresa, e esse sorriso, esse engajamento acaba chegando, esse cuidado para o cliente na ponta. Agora, quem é dono de restaurante que está ouvindo aqui a gente, o que ele tem que prestar atenção na operação, que são assim as 3 ou 4 principais alavancas para o negócio dar certo ou errado? Primeiro, hoje a jornada do cliente não começa quando ele chega na loja. A jornada digital ela começa antes. Então, qual que é o teu storefront? Como é que você se mostra? Eu diria que é a primeira coisa a prestar atenção. Depois não tem jeito, é gente. Então, primeiro quem, depois o que, já diz o Collins, né? E eu diria, dentro dessa do Collins também, não é só a pessoa certa, mas é no lugar certo no ônibus. Perfeito. Então, onde é que você vai colocar essa pessoa? Que característica ela tem? Eu acho que é a segunda. A terceira é a qualidade do que você serve. Tem uma máxima que eu acho que foi do Bocuse, de um chefe aclamado, né, que acho que inventou as estrelas aí 50 anos atrás, que a tua experiência ela é tão boa quanto o pior ingrediente que você serve. Então, o terceiro é a qualidade do que você serve, e o quarto é como é que você engaja com o teu cliente. Como é que eu presto atenção nele. Eu acho que eu diria que esses são os 4 pontos-chave aí que um dono de restaurante tem que prestar atenção. Perfeito. E quando você olha nos profissionais que você tem hoje lá dentro, né? Que você falou muito aí de gente, que gente é a base fundamental do seu negócio e de qualquer negócio. A gente compartilhamos, né, da mesma visão, e acredito que é algo que a gente vê como padrão recorrente das empresas que têm muito sucesso aqui no Brasil ou fora, é isso. É entender os valores da empresa, entender o tipo de gente que você precisa, dado os fundamentos da companhia, e manter essa galera lá dentro, né, durante o tempo ou durante o tempo que fizer sentido para elas, né? Se você tivesse que mandar hoje um profissional embora, qual que é o único motivo que faria você mandar ele embora? O que vem na tua cabeça? Cara, esse cara fez isso, manda embora. Lealdade. Lealdade. E o que quer dizer lealdade para você? Ele topou andar de acordo com os valores, ele topou a cultura da empresa, cumpre. Pisou fora. Tá fora. Tá fora. Perfeito. Perfeito. Pessoal, vocês sabem que aqui no Papo de Gestão, a gente sempre tem um presente para vocês. E como é de costume, né? A gente falou muito aqui essa parte da experiência do cliente, que foram os 2 últimos tópicos, né? Então, o primeiro tópico é entender, cara, como você tem um storefront bonito para chamar atenção para as pessoas entrarem, como você tem gente boa, como dentro do teu negócio você tem que ter qualidade naquilo que você serve de acordo com o público-alvo que você quer, e por último, experiência, de fato, né, do cliente. E essa experiência do cliente, gente, é uma alavanca que é super importante, independente do seu negócio, mas principalmente em negócios de serviços. E para te ajudar nessa missão de construir uma experiência, uma cultura centrada no cliente, a gente tem um material aqui super bacana, que é gratuito, para você baixar aí, né, no seu celular, para você ler e se aprofundar mais, que é um material sobre a pirâmide de mensuração de experiência do cliente, tá? Nosso time aqui fez um material super bacana para você poder se aprofundar, entender mais e entender o que você tem que medir, olhar e ficar atento no seu negócio para garantir que a experiência do cliente esteja de acordo e ande de maneira correta. Então, para você ter acesso a esse material, como de costume, entra lá no meu Instagram, @bruno.nardon, @bruno.nardon, me manda uma mensagem direta, não manda comentário em post, no Reels ou no Stories. Me manda uma mensagem direta lá no DM, na DM, com a palavra churrasco.
churrasco. Você vai escrever isso lá, só isso, mais nada. Só escreve churrasco, senão o robô não vai acionar, tá? Você escreve lá churrasco e vai vir esse material para você poder ler e entender um pouquinho mais como a experiência do cliente ajuda você e o teu negócio, né? E tem ali toda uma metodologia para você aplicar para chegar aí, pelo menos, a um pouquinho do que a Disney faz, do que o Fogo de Chão faz e o que a gente aqui no G4 toma muito cuidado para fazer. Cara, me diz um negócio. O churrasco brasileiro, né, por mais tradicional que ele seja, é algo que já é muito tradicional. Existe espaço para inovar numa empresa tão tradicional? Existe, e eu diria o seguinte, nós vamos além. Nós gostamos de inovar respeitando e fazendo reverência à tradição. Uhum. Falar, Paulo, mas isso não um não conflita com o outro? Não. Para nós, a boa qualidade da carne, o fogo forte, o gaúcho que sabe cortar, espetar, salgar e servir. Isso, aliás, é uma diferença dos grandes restaurantes. Você tem um chefe na cozinha, nós não temos. Nós temos 15 chefes que servem a carne. Como assim? Nós, no Fasano, você tem o Luca Gosani lá na cozinha. Tá. Na Fogo de Chão, aqui na Bandeirantes, quem serve para você é quem cortou, salgou, espetou, assou e levou pro teu prato. Ele é o especialista daquela carne. Então eu tenho 15 chefes. Porque são 15 grandes faz. São 18 que você falou, são 18 mas cortes. Tem um que tem 2, 3 Exatamente. Ali. Então, gira menos, talvez ele cuida de 3. Exatamente. E, digamos, um coração, uma linguiça tem menos arte do que você colocar uma alcatra de 5 quilos. Perfeito. De você colocar uma picanha, de você colocar um ancho, um chorizo. Então, se eu entrar lá no backstage, lá na cozinha do Fogo de Chão, vão ter várias sessões que vão ter, aqui é a fraldinha, aqui é a picanha, e vai ter a pessoa que cuida disso lá. Na realidade, sim, é uma arte mais complexa, porque cada corte tem um lugar na churrasqueira para você ir, e dependendo de quão cheio está o salão, isso muda. Você tem reuniões no dia anterior para fazer o staging da carne, para você... Então, uma série de coisas que esse chefe faz com a carne para que você tenha experiência depois lá na ponta. Deixa eu perguntar um negócio. Dá para eu ir com o meu time de gravação para a gente gravar um episódio para o YouTube mostrando backstage ou não pode? Isso a gente não mostra. Dá para eu mostrar os gaúchos na mesa, mostrando para eles todo o domínio que ele tem sobre o corte. Isso eu consigo fazer com você. Mas eu consigo ir lá atrás, pegar um pedacinho e você falar meio que por cima. Lá atrás vamos lá. É isso que o cidadão brasileiro quer ver, pô. Então vamos dar um jeito de mostrar uma parte lá. Vê lá o que você pode. E a gente vai mostrar para você. Eu vou armar aqui com o time aqui, ó. Ela vai lá cobrir com a gente, ela adora fazer isso, né? Mas, já tá sentindo o cheiro da picanha? Cara, você tá falando, então, pronto. Tá me dando uma fome. Tá me dando a vontade de comer carne aqui. E eu tô na dieta brava agora, porque eu tenho uma prova do Ironman, dia 1º de junho em Floripa. Mas você tem que comer proteína. Eu como muita proteína. Só que eu como regradinha a proteína. Mas hoje é sexta-feira... Dependendo do horário que a gente acabar aqui, vai lá, vou lá pra gente continuar essa resenha. Hein? Maravilha, maravilha. Mas hoje, então assim, ele tem um lugar certo, mas é uma coisa que ficou aqui na minha cabeça. O garçom, que é o chefe ao mesmo tempo que me serve, vamos falar assim, que ele cuida da fraldinha, mas vamos falar que a fraldinha ou a picanha é o que tem mais giro. Quando o salão é enorme aqui da Bandeira, tem muita gente. E daí ele vai sair com o espeto, ele começa a cortar, e daí meio que você, acaba ali a capa, que talvez esteja no ponto certo do corte. Exato. Daí ele vai voltar lá pra dentro, talvez vai dar mais uma salgada, dependendo, daí ele sabe o que tem que pôr mais sal, o que não tem que pôr, e vai devolver pro lugar e vai pegar outro. Exatamente. Que ele já deixou ali. Exatamente. Dependendo do dia, ele tem vários espetos. Vários rodando ao mesmo tempo. Ele espeta para um número de clientes que nós vamos atender. Perfeito. Agora,
por exemplo, fraldinha. Uhum. E daí, cara, você tem... Quantas pessoas cabem naquele salão ali? 550. 500, já teve dia que eu fui ali que tava assim, ó, bombando. Exato. Evento, principalmente ali mais fim de ano, cara, evento de um lado, gente, não sei, cara, aquela loucura que você sabe como é que né? Só um cuida da fraldinha ou você tem 2, 3 que cuidam nós da temos... fraldinha? É uma equipe... Dependendo dos produtos que mais giram. É uma equipe de 80, 90 pessoas e nós temos 25 gaúchos, que nós chamamos, que passam as carnes. Então, é mais de uma pessoa por corte. Tá, entendi. E como que vocês fazem a demanda em escala para essa galera? Porque, sei lá, segunda-feira talvez seja um dia que tenha menos gente, porque a galera também não quer pisar tanto no acelerador. Eu tô falando por mim, do jeito que eu consumo. Eu chego segunda-feira, Pegar leve. Pegar leve. Daí, quinta-feira já começa... Sexta-feira vão pra cima, né? Normalmente é assim que pensa a maioria das pessoas, pelo menos que eu vejo, até quando eu vou na churrascaria, dependendo do dia, eu sei que vai ter dia que vai estar muito cheio e dia que vai estar menos. É isso aí, são 46 anos de experiência sabendo qual é o fluxo. Então, e nós temos sistema de reserva, então dá para você antecipar que fluxo você vai ter no dia seguinte e se preparar, tanto para o buffet de salada, quanto para as carnes, quanto com equipe. Então tem muito know-how, como aí uma companhia aérea. Você sabe quantos aviões você vai colocar na linha naquele dia, porque você tem uma estimativa de qual é a demanda que você vai ter. Acho que é a mesma coisa o G4. Sim, você deve ter período da noite ou de final de semana com demanda brava, que é quando a pessoa para e vai investir talvez um pouco mais em educação. Normalmente o que acaba acontecendo com a gente é que depois das 6 da tarde o time comercial rufa, porque normalmente durante o dia a pessoa está trabalhando, ela não quer atender o telefone. Exatamente. Tô trabalhando, cheio de coisa para fazer, não quero fazer agora, deixa para fim do dia. Exatamente. É muito normal a gente ter, cara, ligação 9 da noite, 10 da noite. Você deve ter pico fora do horário. Totalmente. E esse know-how com 6 anos de companhia. Imagina com 46. Agora, qual é o corte que mais sai? Cara, fraldinha, picanha e ancho. Boa. Eu gosto menos de ancho, mas os 2 primeiros eu sou um grande... Eu sou da fraldinha, eu sou fã da fraldinha. Isso aí. É uma loucura, cara. A fralda bem feita é imbatível. É imbatível. Muito bom. Eu estava conversando com a turma do Coco Bambu, eles são muito amigos nossos aqui. Ronald, grande beijo para você, turma toda lá, são alunos nossos desde quando a gente começou o G4, legal. Sabe? Já vi muita gente lá do Coco Bambu. E uma das coisas que o Ronald me falou, ele falou, cara, tem tipicamente 3 ou 4 lugares que um restaurante pode ter muito desperdício e, cara, tem muita oneração na última linha do negócio, né? Por isso que o sistema deles de sócio-operador funciona muito bem. Então, ele me falou, cara, recepção de produtos. Então, tipicamente, quando você vai receber do teu fornecedor o produto, dependendo da pessoa que está recebendo, imagina que você vai receber lá 1 tonelada de picanha, né? Não sei se você recebe tudo isso. Não no dia, mas é muita carne. Mas, 1 tonelada de picanha. Cara... Você vai ter que pesar, você vai ter que garantir que é mesmo tudo picanha. Ver validade, ver a cara, ver o marmoreio. Dependendo de quem for... Vai receber coisa errada. Tá aqui, ó, por forinha e tá tudo bem. Então ele falou que essa recepção é muito importante. Que aqui, cara, tem muita eficiência no negócio. Concordo. Um outro ponto é no que você recebeu, na qualidade e na hora que muita coisa vem congelada, né? Então, na hora que você descongela, o quanto é a eficiência daquele produto. Então, eu recebi 1 quilo de camarão, na hora que eu descongelei, dependendo de como você trouxe, virou 700 gramas. Daí, depois, uma outra etapa, para eles que tem muito o manual, eu nem sei como chama isso, mas o manual de como fazer o prato. O processo. O processo, a receita. Ali, a receita, mas que ele fala que tem a foto de como é o prato, quantas colheradas de arroz vai, quantas gramas não sei o que e tal, pode ter muita perda nisso para cima ou para baixo, né? Um outro ponto é roubo. Então, essa picanha caiu no lixo, e esse lixo aqui é o lixo da minha casa. Eu levei sem querer para casa. Ou na parte de bebidas também, a pessoa
opa, caiu aqui, né? Foi embora. Outra coisa é, dependendo dos sócios do restaurante, daí é mais para restaurante menor, eles têm aquelas políticas de, putz, você vai comer de graça aqui a família. Não tem uma trava. Ou do garçom cobrar errado no final. Para baixo. Para baixo, né? Na hora que tá aí fechando e ganha a conta, gorjeta. Que seja, né? O que mais que ele falou? Ele falou que basicamente são esses os grandes pontos que você pode perder muita eficiência. E perda de produto também. Putz, sei lá, achei que ia ter muito mais gente, daí fiz muito mais espeto de picanha, e, pô, chegou no final ali do almoço, sobrou muito, e, não dá para eu requentar isso para noite. Não faz nenhum sentido. Eu vou ter que jogar isso fora, né? Então, ele falou que isso também é algo que é muito importante. Para você, de todos esses, o que você acha que é o principal? O que faltou aqui? A dica aí para quem é dono de restaurante que deveria prestar atenção. É muito complexo o negócio de churrascaria e de restaurante. Então, tá corretíssimo. Bom, Coco Bambu tá expandindo aí, não é à toa, né? Então, tá corretíssimo recepção. Você tem que receber aquilo que você comprou. Perfeito. Então, a checagem é chave. Você devolve aquilo que não está de acordo, porque se você ficou e aquilo tem um prazo de validade menor ou está estragando, você é que vai perder, não pode chegar para o teu cliente. Sem dúvida, roubo, aí você tem que ter checagem de inventário, de controle, de câmera, tem que ser um grande Big Brother, né? E o controle eletrônico de cada coisa que entra na empresa. E de cada coisa que sai também. A churrascaria, especificamente, tem um local escondido de perda que é deixar um espeto sem dono. Se a carne seca, você tá falando de cortes que custam 100, 150 reais o quilo. Você vai literalmente para o lixo o produto. Então, tem que ser medido o desperdício e treinamento frequente. O segredo disso para nós é treinar, treinar, treinar. A gente repete a exaustão até que aquilo vire automático da equipe. Vira tatuagem na cabeça. Vira uma tatuagem na cabeça e a pessoa faz aquilo normalmente. E a gente considera que a pessoa está treinada não quando ela só faz automaticamente, mas quando ela já está treinando outra pessoa. Realmente você grava aquilo que você ensina para o outro. Você se prepara muito mais no detalhe, num discurso. Então, mentalmente, aquilo fica embedded, vira parte do cérebro da pessoa quando ela é posta para ensinar uma outra pessoa. Que legal, cara. Muito legal. E para atrair novos clientes, né? Você fala ali que o storefront é importante, mas o que vocês fazem hoje para trazer mais gente para o fogo de chão? Nós hoje trabalhamos em cima de uma marca que tem um awareness, que tem uma lembrança de quase 90% das pessoas. Então, é uma marca que foi muito bem construída na base realmente do carinho, do cuidado, da qualidade da experiência do churrasco e da arte da hospitalidade gaúcha. Dito isso, nós investimos muito em manter atualizada a empresa, em inovações. Então, tudo que eu te falei que nós criamos de diferenças... Esses 10 tipos de cardápio diferente atende muito mais gente do que atenderia só um. Muito mais gente. Receitas novas com frequência. Claro, você não pode inventar um novo corte no boi. Perfeito. O boi é daquele tamanho e tem aquele número de cortes. Mas a maneira de fazer ou a maneira que a gente serve, nós estamos sempre lançando coisas novas e o cliente acaba respondendo aí com falando para o outro, trazendo, e acaba sendo até aspiracional que a pessoa queira ir no fogo de chão. A gente está deixando mais fácil que esse que quer ir, nunca foi, possa começar aí com os formatos de entrada. Legal, cara. Aqui direto eu levo parte do time que tá mandando bem e falo, vamos comer lá no fogo de chão, galera. Cara, vamos, na minha conta, fica tranquilo, vamos, cara, a galera adora. Que bom. E quando a gente fala de expansão, né? Hoje você falou que vocês estão com 9 unidades 9 unidades no Brasil.
O que vocês imaginam de abertura de novas unidades no Brasil e quais que são os grandes desafios, né? Hoje vocês têm as 9 só em São Paulo, em outros lugares, como é que funciona isso? São 6 lojas em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e uma em Brasília. A expansão deve ocorrer aí entre 1 e 2 lojas por ano, uma expansão orgânica aqui no Brasil. E o desafio é encontrar o local certo, que seja conveniente, ao mesmo tempo que tenha visibilidade e as características, digamos, do ponto que são importantes para nós, e sempre nas principais capitais, onde nós já temos mapeadas aí as próximas 4, 5 lojas. E o que assim, quando você fala do ponto certo, vocês constroem do zero ou vocês querem pegar um lugar que já existe? Depende. A gente pode construir se aquele for o ponto correto, a gente pode identificar um ponto num shopping e buscar negociar com o shopping aquela posição. Nós somos muito flexíveis, não tem um formato somente. O que é importante, é claro, ter o volume de clientes, ter a visibilidade correta, ter as características corretas para uma fogo de chão. O fogo de chão no shopping é no mesmo formato dessa loja aqui ou é um formato diferente? Eu pergunto isso porque o próprio Coco Bambu são formatos diferentes, né? O nosso é um formato igual. A única coisa é que o footprint, o tamanho da loja é um pouco menor, mas a experiência é a mesma. Não tem, por exemplo, à la carte? Não. Tem. Tem o mesmo à la carte que tem em todas. Ou seja, entendi. Se você quiser um dry aged, se você quiser um wagyu, se quiser um hambúrguer, tem e é à la carte. E se você quiser a experiência só do buffet de salada, tem. Só do buffet de salada com um corte também, ou da experiência completa. Supply chain de carne. De onde vocês trazem esses cortes? Cara, você tocou num ponto bem desafiador. Houve uma mudança muito grande no mercado de carne ultimamente. Muito levado pela demanda da Ásia e do Oriente Médio. Nós temos hoje as grandes empresas de proteína animal, JBS, Marfrig, com muito pouca atenção para o mercado de food service, que eram empresas que dominavam. Perfeito. Eles acabam olhando para fora muito mais do que olham para o mercado interno hoje. Aqui, aliás, vai uma crítica construtiva para esses gigantes. Olhem para o mercado de food service, porque é cíclico, né? E o mercado, nós estamos crescendo, a Fogo de Chão está crescendo. Claro que todo mundo passou por um período desafiador 3, 4 anos atrás. Então, hoje nós compramos muito de boutiques, de empresas que entendem o padrão que a Fogo de Chão precisa, na qualidade que a gente precisa e no preço que a gente precisa. Então, passou a ser um desafio e nós nos adaptamos. Então, são como se fossem fornecedores já homologados que têm aquele tipo de qualidade específica. Exato. E que você já tem quase uma demanda constante junto com eles. Aí você desenvolve um no outro. E tem algum tipo de animal em específico que vai pro corte? Tem um animal Angus, Tá. a gente chama de meio sangue ou de 75%, que são cruzamentos, e isso dá essa maciez e o marmoreio que a gente precisa para a experiência que você tem no dia a dia na Fogo de Chão. Perfeito. Qual é a grande diferença para você que esteve no Fasano? E o que eram as coisas que eram mais críticas lá versus Fogo de Chão? Cara, é quase como dizer que é uma indústria diferente. O Fasano, você tem todo o cuidado da tradição da receita e executado por um chefe. No Fogo de Chão, você tem 15, 20, 25 chefes executando a receita que nós estamos falando da principal experiência, que é ali a carne que é levada na tua mesa, a maestria. Então nós temos que ter
100, 150 chefes numa empresa com 9 lojas treinados, ao passo que você tem ou um em cada casa. Sim. Você tem no Gero, você tem no Paris de Bistrô, você tem no Fazanão. Então, eu diria que a complexidade aumenta nesse aspecto. Mesmo que no Grupo Fazano você tivesse marcas diferentes, você acha que a complexidade aqui é maior do que lá? É maior do que lá. É maior do que lá por esse aspecto. Você tem lá um chefe executivo que treina cada chefe de cada casa, e aqui, inevitavelmente, você vai ter 150 chefes que precisam dominar para que a experiência na ponta saia perfeita. Legal. E como que é o treinamento? Você falou já que vocês treinam massivamente essa turma muito. Tem um dia do treinamento, todo dia é dia de treino, eles param e saem da loja para treinar. Como é que é isso? Todo dia é dia de treinamento, muito focado, e tem um dia de treinamento mais extenso que é no domingo. Ao mesmo tempo, nós formamos treinadores para que essa equipe sempre esteja treinando ou seja treinada. Então esse é o segredo. E, vamos lá, para uma empresa com esse número de anos, eu tenho o diretor de operações que tem 25 anos na empresa. Então ele sabe tudo, viu todas as lojas. Aliás, um abraço, Cássio. Sabe tudo, viu todas as lojas sendo construídas, sabe todas as pessoas pelo nome, e ele ensina. Legal. Se a pessoa não executou, ele pega, ele ensina, ele corta, ele faz a receita. Então, ter uma equipe com a experiência e ter líderes desse calibre facilita muito o trabalho. Muito legal. Bom, queria ficar mais 1 hora batendo papo aqui contigo, que o assunto, quando é carne, eu gosto. Que bom. Eu adoro. E carne com empresário, com gestão, é mais legal. É uma combinação. Vamos agora para o bate-bola. Vamos lá. Eu faço uma pergunta, responde rápido, e daí a gente fecha aqui o nosso bate-papo. Vamos nessa. Uma habilidade que todo gestor precisa desenvolver é a de? Se conectar com a sua equipe. Boa. O que o seu maior erro te ensinou sobre você mesmo? Não pré-julgar. Explica um pouquinho mais. Muitas vezes você tem a imagem criada por algumas coisas. Senta e pergunta, é isso aqui que está acontecendo? Por que está acontecendo? Então vai a fundo. Perfeito. Qual foi o pior conselho sobre negócios que você já recebeu? Vai no faro. Vai no feeling. Vai no feeling. O que você não abre mão na sua rotina? Guardar tempo para me manter conectado com a equipe. Legal. Ao longo dos anos liderando grandes negócios, qual foi o insight mais transformador? Aquele que mudou completamente a sua forma de enxergar a vida e os negócios, que você pode fazer o mesmo por quem está ouvindo agora? Ampliar o núcleo duro da empresa, trazer essa galera com meritocracia absoluta para a última linha da empresa e fazer com que eles cresçam junto conosco. Muito bom. Quer deixar uma mensagem aqui para a turma? Muito obrigado por essa oportunidade. Eu sempre vi grandes empresários sentados aqui, grandes executivos. Foi um prazer vir dividir um pouco e beber direto da fonte aqui. Boa. Paulo, muito obrigado. Obrigado, cara. Espero que vocês tenham gostado. E olha só, manda aqui nos comentários, fala, Paulo, libera o Nardon para ir lá gravar e fazer um episódio no YouTube. Você tem algum Instagram, alguma coisa para te seguir, LinkedIn? Eu tenho. PCA Antunes no Insta. No Insta. E Paulo Antunes no LinkedIn. Tá, então galera, vão lá, mandem para ele mensagem, enche o saco dele. Eu sei que a empresa é aberta, que tem limitação do que pode mostrar, do que não pode mostrar, mas tenho certeza que um episódiozinho ali de 35 minutos, bem feito, mostrando o fogo de chão, o backstage, o que é importante, o que é não importante, os processos, conversando com a turma, vai ser um negócio que a galera vai adorar saber e depois vai lá para comer e provar também.
Nós vamos discutir isso comendo uma boa picanha, comendo uma fraldinha, que é o que você curte lá. Já tô até sentindo o cheiro aqui. Boa, obrigado, Obrigado, meu querido. obrigado Valeu, de novo. Valeu. Até mais, pessoal. Olha só, espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui com a gente. Manda aí a empresa que você gosta, que você tem paixão, essas marcas icônicas que a gente tem aqui no Brasil e no mundo, que fazem parte já da tradição brasileira, que você gostaria de ver aqui falando com a gente, né? A gente trouxe a turma lá do Di Paolo recentemente, cara, foi um baita papo, né? Minha esposa é lá do Sul, então sempre como Come também. o galeto. Direto vou lá comer um galeto, adoro, né? Não é só de carne, né? Vermelha que vive o homem, né? O galetinho também vai bem. E trazemos aí, manda pra gente aqui também quais são as empresas que eles gostariam de ver aqui com a gente. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo Papo de Gestão. Valeu!